Momento Anefac. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento Anefac. Hoje é sexta-feira, dia 20 de março de 2020. Meu nome é Emerson Dias, eu sou vice-presidente de Capital Humano aqui da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, que carinhosamente chamamos Anefac. Antes de apresentar a nossa ilustre e competentíssima convidada de hoje, já queria pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar também nas redes sociais. Estamos presentes no YouTube, Facebook, Instagram e no LinkedIn. E segundo, visitar o nosso site, anefac.org, onde você encontrará e poderá ler a nossa revista digital com conteúdos relevantes de finanças, administração, economia, tributos, tecnologia e capital humano para você, para a sua carreira e para os seus negócios. No podcast de hoje, nós temos a presença de Zaina Latif, economista, presença constante na mídia, comentando matérias de impacto econômico, e recebeu aqui pela Anefac o prêmio de Profissional do Ano de 2019. Primeiro, muito obrigado, Zaina, pela sua presença aqui conosco, e eu queria começar essa conversa lembrando de que, dos meus poucos conhecimentos de economia, lá ainda na época de graduação, eu me lembro que a primeira lição da economia é a escassez, né? E sobre a primeira lição da economia, o economista americano Thomas Sowell dizia que a primeira lição da economia é a escassez, ok? E a primeira lição da política é desconsiderar a primeira lição da economia. E nós temos visto ao longo dos últimos dias que os governos têm procurado injetar dinheiro nas suas economias, o mundo todo tem feito esse movimento, e a pergunta é, o mundo tem dinheiro para suportar essa crise? Bom, vai ter que encontrar... Bom, boa tarde, né? Minha saudação a todos. O mundo vai ter que encontrar, pelo menos, recursos básicos ali para saúde e para socorrer grupos mais vulneráveis. Aqui eu já faço a ponte, né? Pegando ali a sua fala inicial. Esses momentos, como o mundo passa agora, o Brasil, enfim, reforçam a necessidade de termos condução de política econômica, condução de política fiscal responsável. Exatamente para, nos momentos de contingência, você estar preparado para essa situação, né? A boa alocação dos recursos públicos, a disponibilidade de recursos, pegando ali o exemplo extremo da Alemanha, você pega ali a fala recente da Angela Merkel, a fala dela é, olha, nós temos condições de socorrer, nós temos condições para isso. E nós cuidamos do nosso sistema de saúde, o nosso sistema de saúde é o melhor do mundo, né? Talvez seja o melhor do mundo. Então, pegando esse extremo, nós estamos falando de um país que passou por uma, né, hiperinflação no passado e valoriza a disciplina fiscal, valoriza a boa alocação de recursos, e esse tempo todo da crise global manteve esse cuidado para agora, numa situação extrema, ter condições de fazer o socorro necessário. Então, uma coisa não exclui a outra. Bom, o que a gente precisa garantir, ainda mais no Brasil, um país com tantos problemas ainda do lado fiscal, é garantir que esses recursos que, por incrível que pareça, hoje esse é o menor dos nossos problemas, para ter uma ideia, né, do quadro complexo que o país vive, conseguir recursos hoje é uma questão, mas é o menor dos problemas, mas é garantir a boa alocação desses recursos. As demandas que chegam ao Ministério da Economia, do setor produtivo, principalmente, quer dizer, dos estados, são demandas explosivas. A sabedoria vai ser separar o que é realmente prioritário e garantir essa alocação. Nós tivemos, por exemplo, agora, o Congresso aprovando medidas que aumentam o bônus de auditores fiscais. Imagina, a gente está numa situação como essa, os auditores já anteciparam a essa queda de arrecadação que vai ocorrer e já procuraram se defender. Então, aqui um exemplo de como temos que tomar muito cuidado para não tomar decisões equivocadas, porque tomar decisões equivocadas agora no uso desse recurso pode significar uma incapacidade do país, passada a crise sanitária de saúde,
de retomar o crescimento da economia. Então, por exemplo, hoje, desculpa me estender, mas acho que vale a pena colocar isso. Nós tivemos o governo trazendo as novas projeções do PIB. É um PIB zero, né? Crescimento zero, 0,02, sei lá, alguma coisa assim. Quando a gente olha ali a dinâmica esperada ao longo do ano, fala-se de uma contração de 2% do PIB no segundo trimestre e depois uma aceleração forte em seguida. Essa aceleração forte em seguida, ela vai, primeiro que é um cenário bem, assim, bastante otimista, mas o ponto é, para a gente ter chance de ter uma aceleração relevante que seja no segundo semestre, a gente não pode queimar pontes agora, a gente não pode cometer muitos erros agora. Tá bom. Zena, ontem nós tivemos aqui um convidado no nosso podcast, que é o Leonardo Coelho da Álvares e Marçal, que é uma empresa especializada em reestruturação de dívida, reestruturação de companhias, né? E ele me disse nesta conversa que nós estamos diante de uma combinação drástica nunca vista, porque é uma crise de oferta, uma crise de demanda, uma crise de crédito, uma crise de questões sanitárias, saúde, etc. Não tem circulação das pessoas na rua. Ou seja, é uma crise de fato que é uma combinação drástica nunca vista. E ele disse uma coisa que me chamou a atenção, que o receituário tradicional não deve ser suficiente para conter os impactos desta crise, né? A gente estava acostumado de um jeito, vamos trabalhar na questão fiscal, vamos trabalhar na questão monetária, no crédito, enfim. Mas ele entende que esse receituário tradicional não será suficiente. Outra fala dessa semana foi do ministro das Finanças da Inglaterra, que ele dizia que não é hora de ideologia ou ortodoxia, tinha que ser ousado e fazer o que fosse preciso. Neste cenário de tanta incerteza, onde a gente não tem um receituário, né, às vezes se apega a uma ideologia ou ortodoxia que não vai ser aplicável, né, o receituário não vai funcionar. Como é que você, como estrategista, avalia isso do ponto de vista do empresário, né? Que cenários ele pode talvez traçar ou que horizontes ele pode pensar para o impacto que vai ter o negócio dele? Uhum. Bom, primeiro deixa eu elaborar um pouquinho sobre o que você falou, porque essa questão da política econômica, né, macro, tradicional, não ser o remédio para essa crise, acho que esse é um ponto bastante claro, bastante importante. Cada crise, né, tem ali a sua natureza e é um remédio que vai ser utilizado. E, naturalmente, isso abre espaço para heterodoxia. O que é heterodoxia? É você sair do manual, né? E, obviamente, de forma racional, né, tem devido cuidado, entender as especificidades do momento. Então, por exemplo, lá na crise de 2008, os bancos centrais, mundo afora, ou os países desenvolvidos, certamente, fizeram aquelas injeções de liquidez. Aquilo era uma medida heterodoxa. Hoje ela já se tornou ortodoxa, hoje ela já se tornou manual. Naquele momento era uma coisa nova, muito em função do aprendizado da crise de 30. O Bernanke, que era um estudioso da crise de 30, né, 29, lembrou, né, das consequências lá atrás de não ter feito injeção de liquidez. Então, teve uma medida de cunho, naquele momento, heterodoxo, uma coisa fora do manual, porque a crise era uma crise em que equivale a tirar da tomada o mercado de crédito, as instituições financeiras, bancárias, ninguém queria socorrer ninguém queria emprestar para ninguém, porque o risco era enorme de calote, havia tal empossamento de liquidez, e aí precisou fazer essa política. Só o corte de juros do Banco Central, que era a medida tradicional, não seria suficiente. Bom, a mesma lógica funciona agora. Hoje, o desafio, para começar, é a saúde, né? Então, como direcionar recursos para a saúde? O desafio é lidar com as camadas da população, do setor produtivo, que vão ficar com a sua renda absolutamente deprimida, zerada, enfim. Então, cada crise, ela de fato exige uma dose, vamos dizer assim, de heterodoxia no sentido de medidas que não estão ali previstas, não são, né, que você tem que ajustar.
né? Então, é claro que isso precisa ser conduzido agora. Mesmo essas medidas ditas heterodoxas, ou enfim, qualquer que seja o nome para isso, para medidas que são desenhadas para aquele momento, que convenhamos, transferir renda para camadas pobres, não dá para a gente dizer exatamente que é uma medida heterodoxa, de forma alguma. Mas, enfim, essas medidas localizadas, muito específicas para cada crise, qualquer que seja o nome, nem elas vão ser suficientes pela natureza da crise, né? A gente está falando de uma crise que vem da área de saúde, né? E que, obviamente, o mundo não tinha como estar preparado. A questão é suavizar. A questão é suavizar, e isso é um trabalho que tem que conciliar a visão, né, do racional, do ponto de vista econômico, do tem que ser feito, mas não há dúvida que hoje a gente precisa ouvir muito mais os profissionais da área da saúde para saber exatamente o que fazer. Eu vou dar um exemplo bem singelo, só para a gente ter uma noção. Esse é um ponto que o próprio professor Ricardo Paes de Barros, ele levanta essa questão numa entrevista que ele deu para o jornal Valor Econômico, que eu acho que ajuda a gente a compor como as saídas não são óbvias, a gente vai ter que fazer esse balanço e rápido, não dá para demorar para tomar decisão. Mas vamos pensar na questão dos aeroportos, ou voos de avião, enfim, dado que esse é um setor que está sofrendo. Daria para fazer algo do tipo não fechar aeroporto e, na verdade, e continuar os voos, mas com uma outra rotina, com outro desenho? Então, aqui pensando com vocês aqui, será que dá para adequar o funcionamento dos aeroportos do tipo não vai ter loja alguma, vai ser só para serviço de embarque e desembarque, como era no Brasil no passado, bem no passado, você não tinha nascido ainda, quer dizer, dá para reduzir o número de passageiros, dá para otimizar, nunca ter excesso de circulação nos aeroportos, mas não chegar ao ponto de fechar. Se for assim, como minimizar, como higienizar, como ter gente ali fazendo a higienização, como orientar as tripulações. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso é, de fato, um trabalho conjunto que você tem que ter da área econômica com a área de saúde, né? Então, todas as decisões, a gente precisa ouvir a classe médica, do que é possível fazer, do que seria recomendável fazer, a ponto de alguma forma, suavizar a recessão. Ok. Você está falando de medidas que a gente tem que tomar agora, né, porque são urgentes e as questões sanitárias e saúde são preementes, né? Quando você estava falando da crise de 30, enfim, me lembrou aquela frase do Keynes que dizia de que no longo prazo estaremos todos mortos, né? Então a gente precisa tomar conta do curto prazo. E aí eu me lembrei que a gente já acabou de ter no Brasil uma manifestação, não sei dizer o tamanho disso, né? Mas de pessoas que estavam inclusive na rua pedindo reformas e apoiando, etc. e tal. Pensando que nós temos agora uma crise urgente para lidar e que nós, antes de entrarmos nessa crise, nós já tínhamos grandes reformas que mais ou menos eram consensos que precisariam ser feitas, né? Como fica essa agenda agora de reformas que nem chegaram ainda ao Congresso, né? Muitas ainda estão no Executivo, tendo que lidar com essa crise imediata? Essas reformas, na sua visão, perderam a eficácia e vão precisar ser repensadas após lidar com essa crise? Ou vai ter que ser tudo ao mesmo tempo agora? Olha, essa discussão sobre reformas, ela já está datada, já foi, né? Essa é uma discussão, eu mesma participei dessa discussão, assim, desse debate, defendendo que o país precisava definir a sua agenda, né? Definir o que vai ser a prioridade, quais são exatamente os planos de governo. Era o início ainda da contaminação do mercado, né, pelo que estava acontecendo na China, e a gente já observava que a performance dos mercados no Brasil já estava com uma cara que fatores domésticos estavam impactando. Naquele momento, eram os dados mais fracos de atividade, era a briga entre poderes, né, esse desentendimento entre os poderes, falta de clareza em relação à agenda econômica. Bom, isso passou.
cada dia as coisas estão mudando numa velocidade muito grande. Agora, é claro que com crise ou sem crise, o governo vai precisar definir, porque afinal essa crise ela pode até demorar, mas tudo passa, vai precisar de fato definir as suas prioridades e ter uma relação mais harmoniosa com os poderes, que essa crise agora ajude a ter essa pacificação, né, para a gente retomar, quando possível, a agenda de reformas. Isso dito, algumas precisam ser levadas em consideração agora. É o caso da PEC emergencial, em que o elemento mais importante ali da PEC emergencial é flexibilizar a folha de pagamentos do Estado, ou seja, a possibilidade de reduzir jornada de trabalho do funcionalismo. Claro que você não vai fazer isso com um profissional de saúde, agora é o contrário. Talvez tenha que contratar pessoas na área de saúde, é o contrário. E, obviamente, nessa redução da jornada, que provavelmente vai ocorrer com esse isolamento crescente, reduzir a remuneração. Veja, nós vimos essa discussão, né, de flexibilizar regras trabalhistas para o setor privado. O mesmo precisa ser feito para o setor público. E agora mais do que nunca, porque são recursos que vão fazer falta. E não pode ser só para o governo federal, que era o desejo do Senado, tem que ser certamente para as 3 esferas de governo. Os estados, já antes dessa crise da epidemia, já estavam quebrados, vão ficar mais ainda, porque a arrecadação vai despencar. Lembrando que o ICMS é um imposto muito sensível à atividade econômica. E ainda de quebra, a queda dos royalties do petróleo. Daí os governadores se reuniram e estão pedindo aí, pleiteando, junto ao governo federal, uma ajuda de 15 bilhões por mês para compensar a queda de arrecadação. Bom, se você não fizer nenhum ajuste e permitir essa redução da folha de pagamentos, com a flexibilização aqui, né, redução do horário e, obviamente, da remuneração, óbvio que a gente vai ter um problema muito grave, porque todo esse recurso vai ser para pagar funcionalismo apenas, e ainda correndo o risco de não ser suficiente, a depender do tamanho da retração da economia e a depender da queda da arrecadação. Então, em que pese o fato de agora não ter condições de discutir, por exemplo, uma reforma tributária, perdemos esse timing, né? Em que pese isso, o fato é que, no caso da PEC emergencial, ela é emergencial e urgente. Entendi. Zara, e para a gente caminhar já para o encerramento, você falou coisas aí que me fizeram pensar em relação, né, a harmonia dos poderes, né, a crises que poderiam ter sido evitadas, ou reformas que já poderiam ter sido andadas, né, efetivamente, se não houvesse tantos desentendimentos, às vezes, muitas vezes desnecessários, entre os poderes, né? O que você espera, ou, né, o que você deseja que o Brasil aprenda após essa crise? O que você gostaria de que, já que vamos passar por uma crise, quais seriam os aprendizados que você gostaria que o Brasil, de fato, efetivasse no seu DNA? Solidariedade. Acho que esse é o principal no momento. Nós somos um país que parece que é um país solidário, mas não é. Nós não somos uma sociedade exatamente solidária, no sentido de defender o bem comum, né? Muitas vezes podemos até estar dispostos, numa situação de urgência, a fazer uma concessão, mas não somos um país que tem uma maturidade de se preocupar com o todo, com o bem comum. Geralmente a reação é proteger os nossos interesses, cada um no seu segmento. Essa é uma das razões de ser tão difícil fazer reforma no Brasil. É um país complexo, com demandas muito diferentes. Tudo isso acaba impactando, reverberando ali no Congresso, e é tão difícil, né, como se não bastasse o sistema político nosso dificulta essa construção de consensos. Então, acho que agora é um momento de solidariedade.
Não é porque nós temos uma situação em que os gastos públicos precisam aumentar e vão aumentar, e vai ter uma compreensão em relação a isso, vai ter uma piora nas contas públicas e compreensível, mas isso não dá autorização aqui para cada setor simplesmente ir lá defendendo os seus benefícios, a sua situação, e a gente perder noção do todo. Né? O que adianta você beneficiar, por exemplo, as companhias aéreas? Para dar um exemplo aqui, sem querer apontar o dedo contra nenhum setor, mas esse é o caso que tem sido mais falado. Se, por outro lado, uma crise que vai ficar sem fim porque faltou recurso para fazer exame em massa, porque faltou recurso para aumentar vagas na UTI, porque faltou recursos para sanitários, e que, de repente, pode dar pânico na sociedade, nas camadas populares, e a gente tem um quadro social dramático no país, e aí que a crise vai ser mais prolongada. Então, a solidariedade, ela tem consequências na economia, ela tem consequências para a nossa capacidade de reação nessa crise. Muito bem, ótimas palavras. Muito obrigado, né, pelas suas respostas aqui. Bastante esclarecedoras, bastante alentadoras, né? Eu acho que a gente não pode, neste momento, perdermos a razão, né, e entrar no pânico. Precisamos ir tateando aí no escuro e achar as soluções. E, para finalizar, eu queria deixar uma reflexão, como tenho feito aqui em todos os nossos podcasts. E a reflexão do dia é um ditado alemão que diz que o medo faz o lobo parecer maior do que ele é, né? O medo muitas vezes nos faz não andar. E a questão não é também que a gente tem que ter um excesso da coragem, né? Porque, como já dizia Aristóteles, o excesso de coragem também é temeridade. E a gente acaba muitas vezes tomando decisões erradas por conta disso. Então, acho que a gente tem que aprender de fato, né? Como solidariedade é uma virtude, a coragem também é uma virtude, né? A coragem é o meio do caminho, né? Porque a falta dela é covardia e o excesso temeridade. Eu acho que neste momento a gente tem que ter essa coragem, né? Aliás, coragem, a raiz etimológica da palavra é cordius e agere, né? Que é agir com o coração. E acho que agir com o coração tem a ver com o que você falou, que é ser solidário com o outro na busca do bem comum, né? Acho que essa é a reflexão que eu queria deixar aqui para a gente encerrar essa conversa. Muito bem, esta foi mais uma edição do nosso podcast. Além do podcast, a ANEFAC disponibilizará para você textos e vídeos sempre com informações relevantes. Por isso, acompanhe a ANEFAC nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, YouTube, Facebook e Instagram. Eu sou o Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e esta foi mais um episódio do nosso podcast Momento ANEFAC. Não se esqueça, compartilhe esse podcast com seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Vamos todos juntos, de forma solidária, desvendar os nossos medos e caminhar por um futuro melhor para o bem comum. Muito obrigado pela sua participação, Zeina. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. A gente se encontra no próximo podcast.